E mais, não é, Priscila Asbeck? Dinheiro para todo mundo, porque a gente já mostrou aqui agora há pouquinho, a reitora da UNB diz que está sem dinheiro lá para pagar a equipe de segurança, jardinagem, limpeza, isso para não falar em bolsa de estudo, refeitório estudantil. O vice-eleito, Geraldo Alckmin, diz que a saúde, para fazer o arroz com feijão, precisa de mais 22 bilhões de reais, além do que está no orçamento. Na saúde, 12 bilhões, não. Na saúde, 22 e na educação, 12 bilhões de reais. Ou seja, para onde se olha, tem gente pedindo dinheiro, não é, Priscila Asbeck? Como é que resolve essa parada sem arrebentar com as contas do país? Aliás, PEC que interessa também ao presidente Bolsonaro, que a gente mostrou hoje nas capas dos jornais, corre o risco de terminar o governo sem pagar até a aposentadoria. O que está rolando, hein, Priscila? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Tudo faz parte da mesma discussão, né? O que está chamando a atenção, pelo menos ao longo dessa manhã, né, deve crescer também a atenção para esse assunto, é essa paralisação da nossa máquina pública. Então, a gente estava até conversando mais cedo com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Ele usou uma expressão que eu achei muito boa. Ele falou assim, que a gente vive um shutdown a brasileira. Então, a paralisação da máquina pública no Brasil é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, para tudo, é como se desligassem os motores. Aqui não, aqui isso acontece de uma forma mais, como a gente pode dizer, de uma forma mais, ele falou, esfacelada, né? Então, a gente vê o que você falou sobre falta de verbas para várias áreas, tanto para o ano que vem, mas principalmente falando sobre esse ano, também falta talvez dinheiro para pagar a aposentadoria, até o economista estava falando que isso pode de fato acontecer até o fim do ano se não houver uma solução. E qual é a solução que o governo Bolsonaro está tentando ver? No apagar das luzes de 2022, está tentando pegar carona nessa PEC da transição para conseguir fazer frente a essas despesas desse ano. A gente lembra que foram feitos vários bloqueios nesse ano, foram 5, totalizando 15 bilhões de reais, porque algumas despesas subiram acima do esperado e agora então o governo Bolsonaro não tem dinheiro para pagar as contas de 2022. O resultado a gente vê em serviços públicos, farmácia popular sem verbas, merenda escolar muito reduzida, emissão de passaportes paralisada. Então, a gente já está vivendo uma paralisação da máquina pública, mas a moda brasileira. Então, esse é um ponto, isso já está acontecendo. Então, o governo Bolsonaro vai tentar, inclusive num formato que, assim, inimaginável, né? Fazer uma aliança com Lula e com Lira para conseguir resolver isso dentro da PEC da transição. Esse é um ponto. E os outros 2 pontos, Colombo, como você colocou, são também uma articulação para orçamento secreto dentro da PEC, porque o Arthur Lira também quer que o orçamento do Centrão entre dentro da PEC para conseguir dar o seu aval para a PEC passar. Então, esse é um outro ponto. E ainda por cima, na quarta-feira, o STF vai julgar as emendas de relator, que são, né, que é o chamado orçamento secreto. E aí tem uma dúvida se o STF dizer que as emendas de relator são inconstitucionais, que não pode haver o orçamento secreto, se isso facilita a vida de Lula ou se complica a vida de Lula. Facilita no sentido que aí o STF vai decidir que as emendas de relator não podem acontecer, esse dinheiro não pode ser destinado para esse tipo de verba. Facilitaria nesse sentido. Por outro lado, tem economistas que dizem que não vai facilitar, porque o Centrão de alguma forma vai tentar reverter esse assunto, vai tentar conseguir verbas no meio e no bojo da discussão da PEC da transição. Então, tudo isso traz uma incerteza muito grande. Há a previsão de desidratação da PEC da transição, há a previsão de redução do prazo, mas em meio a todas essas discussões também sobre as verbas deste ano, que estão paralisando os serviços, e também sobre a questão do orçamento secreto. Então, todas essas discussões vão ter que caber de alguma forma dentro da discussão sobre a PEC da transição. Então, é por isso que essa semana é uma semana muito decisiva, é por isso que essa reunião que está acontecendo agora em Brasília também é muito decisiva sobre os rumos do que vai acontecer daqui para frente.